Eu queria, Padre Paulo, começar conversando com o senhor. Não vou nem usar os slides que eu tinha preparado para hoje, porque eu penso que eu até limitaria um pouco o senhor aqui se eu usasse esses slides. Eu deixo para usar nas aulas seguintes, não tem problema. Eu queria começar a conversa com o senhor, conversar um pouco sobre a encíclica Fé e Razão. Porque o Papa João Paulo II colocou muito peso nessa encíclica, mas eu sinto que essa encíclica foi pouco absorvida. Não se fala muito dessa encíclica. E o Papa começa com uma frase maravilhosa, a encíclica. A fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Que coisa maravilhosa, né? Exato. Então, o Padre Paulo, eu queria passar, sim, rapidamente, mas alguns pontos importantes dessa encíclica. Eu queria que o senhor aproveitasse os seus conhecimentos filosóficos, porque essa encíclica tem um cunho filosófico. O Papa valoriza aí a filosofia, né? Então, o Papa começa dizendo o seguinte: a revelação divina leva o homem a procurar a verdade através da inteligência e reafirma a capacidade do homem de reconhecer a verdade plena. O que ele quer dizer com isso? Bom, aqui que está a coisa de nós reconhecermos que existe uma só fonte, não é? Da verdade, que é Deus. O Deus que fala através da revelação é o mesmo Deus que fala através da criação. Deus é como um oleiro que, quando fez as coisas, não é? Ele modelou o barro, ele deixou lá suas impressões digitais. Então, ali, olhando para a verdade das coisas, nós, pela luz da razão, somos capazes de enxergar alguma coisa a respeito de Deus. Mas também pela revelação. As duas coisas estão unidas. Então, a inteligência do homem é capaz também, pelo esforço racional, de chegar lá, né? Então, não há contradição. Se você estuda a ciência e vê uma contradição na ciência com a fé, se você vê contradição entre fé e ciência, das duas, uma. Ou você não entendeu sua fé, ou você estudou pouco a ciência. Não tem outro jeito. Por quê? Porque a fonte é única. Quer dizer, aí, Padre Paulo, deve estar a crise, vamos dizer, dos estudiosos que acabam rejeitando a fé. É porque não estudaram a religião, não estudaram a fé? Veja, na verdade... Estudaram só a ciência. Na verdade, se a gente for olhar, né, essa coisa de os estudiosos rejeitarem a fé, é algo que aconteceu lá atrás no Iluminismo. Que, de alguma forma, se a gente for analisar profundamente, toda essa tendência atual de usar a ciência para negar Deus, tudo isso é uma coisa meio fora de moda já. Ou seja, eu tenho essa convicção de que Richard Dawkins e Companhia Limitada, esse pessoal, né, eles pegam uma fatia muito pequena da população mundial, inclusive muito pequena até mesmo da população acadêmica. Por quê? Porque hoje o que está em crise é até mesmo a própria razão. Ou seja, hoje em dia, essa encíclica Fides et Ratio, o Papa escreveu para defender a razão. Veja só, precisa a igreja, precisa o Papa escrever uma encíclica, porque nós estamos num mundo tal em que os filósofos já não acreditam mais na capacidade da razão humana conhecer nada. Nós estamos, como Bento XVI disse no seu discurso, né, de preparação para o conclave, né, o cardeal Ratzinger disse: nós estamos na ditadura do relativismo. E repetiu isso no discurso inaugural. Explica isso, Padre Paulo, essa expressão. Por que ditadura? Não tem arma, não tem cadeia atrás disso? Ou tem? E relativismo? O que é relativismo? Relativismo é aquilo que você vê no dia a dia. Inclusive, talvez você já tenha usado expressões assim. Diz: não, olha, para mim isto é verdade. Se para você não é, não tem problema. Mas que sentido tem essa frase? Dizer para mim isso é verdade. A verdade ou ela é ou ela não é. Eu não posso chegar e dizer: olha, para mim existe um copo em cima da mesa aqui. Não. Ou o copo está ali ou não está. A verdade é objetiva. Eu tenho que buscá-la. E uma vez que eu encontrei a verdade, eu tenho que obedecê-la. Platão, que era
filósofo dizia, verdade conhecida, verdade obedecida. Se eu conheci uma verdade, eu tenho que obedecê-la. Eu sei onde é que estão as coisas. No dia a dia, não é? Quando você, por exemplo, vai sair da sala onde você se encontra agora, você não diz, não, para mim existe uma porta ali e eu vou sair por ela. Não, você sabe que existe uma porta. Não é? Senão você bateria a cara na parede. Mas por que é que existe esse relativismo? O relativismo, me desculpe, é uma safadeza intelectual que as pessoas aplicam somente quando se trata de moral. É verdade. Só na moralidade. Não, para mim isso não é pecado. Para mim tal coisa não é assim. Então a pessoa escapa, não é? E se por acaso você chega e diz, olha, isto é pecado, porque isto faz mal, porque isso objetivamente é ruim para a pessoa. Ah, não, você está sendo intolerante. Então existe essa ditadura, em que quem diz que existe uma verdade é perseguido. Não é? Como que o Papa ousa dizer que ele sabe qual é a verdade? Não é? Então as pessoas vão e perseguem a Igreja Católica, perseguem o Papa. Não é? E é sempre em cima da moral, não é? Sim, exatamente. E por isso toda essa questão, por exemplo, da camisinha. Não é? Quando houve todo esse escândalo lá na França, não é? Que fizeram uma caixa de camisinha com a fotografia do Papa. Não é? Ou seja, o que é isso? É a ditadura do relativismo. Ou seja, a pessoa não tem mais o direito de achar que a camisinha é inadequada. Ah, mas o Papa, a igreja é contra a camisinha. A igreja quer que as pessoas peguem AIDS. Não, meu irmão, pera lá, você não está entendendo. A igreja não veja, entenda bem a frase. Dizer que a igreja é contra a camisinha é inadequado. A igreja é contra a relação sexual fora do matrimônio. É isso que a igreja é contra. Muito pior, né? Entendeu? A igreja não é contra a camisinha. A igreja não está dizendo, olha, você que é jovem pode transar aí responsavelmente, contrair AIDS, mas não use camisinha porque é pecado. Não é isso que a igreja está dizendo? Porque é isso que as pessoas entendem quando as pessoas dizem a igreja é contra a camisinha. A igreja não é contra a camisinha. A igreja é contra o sexo fora do vínculo sagrado do matrimônio. É isso que a igreja é contra. Aí que está a coisa. Então fica fora de foco. A igreja é contra a camisinha. Não é isso. A igreja quer que você pare de ter relações sexuais promiscuamente. É isso que a igreja quer. Então, veja. Existem algumas pessoas que acham que o melhor método para evitar a AIDS é a camisinha. E existem algumas pessoas que acham que o melhor método para evitar a AIDS é não ter relações sexuais. A castidade. Agora, é evidente que o método mais eficaz é não ter relações sexuais. É lógico. Não é? E essa é a opinião da igreja.